tarde com vocês, gente. Março é azul. Para quê? Para a gente se conscientizar, para a gente saber os fatores de risco, para a gente ter diagnóstico precoce, para a gente tratar o câncer de intestino. Assim como todos os cânceres que a gente ouve falar, que a gente fala no programa, o diagnóstico precoce é sempre a melhor solução. E a gente tem ouvido muito falar desse câncer agora, porque Preta Gil recentemente acabou de receber alta também, graças a Deus, maravilhosa. Teve câncer de intestino. A Simone, eu acho que ainda está em tratamento. O Rei Pelé teve câncer de intestino. A gente vai conversar sobre isso com a doutora. Estou curiosa para saber os sintomas, estou preocupada assim, né? Para saber dos alertas que a gente deve ter, o que é que a gente tem que ficar atento. A primeira coisa que eu quero perguntar, gente, já vou pular a etapa. O que a gente come e a vida que a gente leva influenciam no câncer de intestino, doutora? Acho que é o que a gente come, a vida que a gente leva influencia em tudo de ruim na nossa vida ou de bom, né? E principalmente o intestino ia ser muito diferente. Então, um dos fatores de risco para o câncer coloretal, né, que é o câncer de intestino grosso e de reto, é justamente uma má alimentação. O que é publicado, né, em revistas é sobre a ingesta alta de carne vermelha, o etilismo, né, a ingesta de álcool, uma dieta pobre em fibra também. Então, tudo isso, ela contribui a levar o índice do câncer coloretal. Mas, tipo, ele vai causar, se eu beber demais, eu vou ter câncer de intestino ali do colo, enfim, por causa disso? Não é ter que, né? Você não vai ter que, mas é uma das causas também que contribui. É um fator de risco, né? O etilismo, a ingesta alta de álcool, ingesta alta de carne vermelha, né? Uma dieta pobre em fibra, aí também uma falta de atividade física, tudo isso são fatores de risco para ter câncer de colo retal, assim como muitas outras doenças, né? Eu estava lendo ali que depois do câncer de mama, é o câncer que mais acomete mulheres? Sim, depois do câncer de mama, é o câncer que mais acomete mulheres e depois do câncer de próstata, que mais acomete homens. Então, não é um câncer que ele tem prevalência de sexo, ele pode acometer homens e mulheres por igual. E aí, vamos falar das chances do tratamento com diagnóstico precoce e das chances de cura? O câncer de intestino, ele pode até ter 90% de chance de cura, né? Se ele for descoberto precocemente, como a grande maioria das doenças, né? Então, se a gente fizer o exame no tempo certo, conseguir fazer biópsias de lesões benignas que são possíveis, podem virar câncer, como os pólipos. Então, tudo isso pode contribuir, ajudar, né, ao diagnóstico precoce e, assim, ter uma alta chance de cura, né? Chega até 90% de cura. Nossa, que bênção, graças a Deus. Mas dependendo da fase que encontra, né? E aí, quais são os sinais? Quando é que eu devo ficar alerta, procurar ajuda, procurar fazer exame? Quais são os sinais? O que é que a gente tem que ficar atento no nosso corpo e desconfiar que pode ser um câncer? Inicialmente, para fazer a prevenção, a gente começa a partir dos 45 anos. Então, a gente indica para todas as pessoas acima de 45 anos, mesmo sem sintomas, sem fator de risco, sem história familiar, todos precisam fazer uma colonoscopia, que é o melhor exame para se olhar o intestino por dentro, né? Por que a gente fala tanto na colonoscopia? A colonoscopia, ele é um exame que tanto pode fazer a prevenção, quanto ele pode tratar. Então, se durante a colono a gente viu um pólipo, uma lesão diferente, a gente pode biopsiar, retirar e às vezes até tratar uma lesão, dependendo do que foi encontrado, né? Quanto a sinais e sintomas, o câncer intestino, ele é um câncer silencioso, infelizmente, né? Ele dá poucos sintomas, mas ele pode vir dar sintomas. Então, que podem ser sinais de alertas, são dores abdominais constantes, persistentes, não é aquela pessoa que sente dor esporádica, né? Então, uma dor abdominal, sangue nas fezes, alternância de hábito intestinal, então aquela pessoa que uma hora está fazendo cocô duro demais, hora está fazendo cocô mole demais, né? Então, isso tudo a gente precisa investigar. Uma anemia, que do nada a pessoa está com anemia, ou um emagrecimento muito rápido, né, em pouco tempo. Então, tudo isso a gente precisa investigar. Olha aí, eu estou ouvindo o sintoma dela porque eu estou com vários casos aí. Depois eu vou perguntar a você. Quando terminar, o bom é que os médicos veem que termina o programa, eu fico aqui, ó. Doutora, mas eu tenho isso aqui para você ver para mim, tem isso aqui para você ver. Não sou eu, tá, gente? Só para você saber. Mais casos na família, de 2 pessoas, inclusive, mas aí depois você vai me ajudar, tá, doutora? A história familiar é um fator de risco. Olha então, aí. Geralmente, quando você tem uma história na família de um pai, mãe, irmãos, que tem história de ter tirado pólipos intestinais ou ter câncer de intestino, às vezes o rastreio, né, a colonoscopia, a gente pede até antes de 45 anos, dependendo da idade. Por que as pessoas correm tanto da colonoscopia, doutora?
Eu acho que o maior meio da colonoscopia, não acho que é nem o exame em si, porque é um exame que a pessoa faz sedada, Anestesiado, dorme, né? mas é o preparo, né, que o pessoal fica muito incomodado. Tem a história do Que tem que jejum, limpar né? muito bem, tem um jejum de alguns dias, porque quanto melhor o preparo, quanto mais limpo esse Melhor o intestino, exame. melhor o exame. Então você tem que ser muito fiel a um preparo, né? Não pode, eu sei que é um preparo que enjoa muito, a pessoa fica com vontade de vomitar, e esse vomita pode atrapalhar. Então, esse pré-colonoscopia que é o que mais, eu acho que bota medo nos pacientes. Você falou do fator aí da família, né? Mas aí, o que a gente pode fazer, então, para prevenir, para tentar evitar esse câncer? Bom, se você não, como eu falei, se não tem nenhum fator de risco, né, de nenhum sintoma anterior, 45 anos, todo mundo fazer a colonoscopia. Anualmente. Não, a colonoscopia, a vantagem da coluna é que você não precisa fazer anualmente. Oh, glória. A coluna, dependendo do resultado do exame, do seu fator de risco, você pode demorar até 10 anos para fazer uma nova coluna. Oh, meu Deus. Entendeu? Então, por exemplo, você fez uma coluna hoje, você não tem história na família, não tirou pólipo, sua coluna foi normal, você pode esperar até 10 anos para fazer uma nova coluna. Então não precisa ter tanto drama, né? Quem assiste a Não, gente, pelo amor de Deus, gente, faz esse exame, pronto, acabou, vamos embora. Vida que segue. Ó, a galera de casa tá ali no WhatsApp querendo conversar com a doutora. Então, por favor, Bia, coloca aqui pra mim na tela pra gente tentar ajudar quem tá em casa. Minha internet acabou de dar um pau aqui, não tô conseguindo ver, mas tinha muita gente no YouTube também perguntando. Bota aqui pra mim a primeira participação aqui pra gente tentar ajudar e tirar dúvidas. Boa tarde, pergunta pra doutora. Eu tive uma gastroenterite, depois disso nunca mais melhorei. Minha barriga vive inchada e sinto que atacou uma gastrite leve que eu já tinha. Pode evoluir para o câncer, doutora? Não, a gastroenterite ela não pode evoluir para o câncer, mas se você persiste nos sintomas de gastroenterite, a gente precisa investigar. Né? No caso, eu acho que os sintomas que ela deve estar falando é a diarreia, a dor abdominal. Então, a gente precisa saber como é a vida dessa pessoa, como é a alimentação dessa pessoa, né? Se tem algum outro sintoma, que eu falo muito com os pacientes, existem gatilhos para se ter, aparecer algumas coisas. Então, dificilmente umas coisas aparecem do nada. Então, às vezes até o próprio estresse pode manter esse sintoma de gastroenterite dessa pessoa. Então, procure seu proctologista, procure seu médico para a gente investigar isso direitinho. Ó, tem uma pergunta aqui do YouTube, antes de seguir com o WhatsApp. Peraí, Bia. Fabi Fernandes perguntando para a doutora se quando a gente faz uma biópsia, o resultado vem claro, se é benigno ou maligno. Fez a biópsia, vai saber se é benigno ou maligno? Acho que é isso que ela quer dizer. Pra gente que tá lendo, a gente, profissional da saúde, a gente sabe exatamente o que é benigno e o que é maligno. Tá escrito no resultado. Por isso que é importante. Assim, eu sei que a gente tem umas informações, a informação tá muito ao nosso alcance, muito fácil. Google, né? Então tem que ter muito cuidado com o que a gente lê no Google. Eu brinco com meus pacientes que se você botar, né, o que é uma encravada, vai dar câncer. Em algum momento, alguma hora você vai achar. Então, ter o resultado da biópsia, procure o seu médico que pediu o seu exame para poder conversar direitinho e explicar se é benigno, se é maligno. E calma, né, gente? E calma, principalmente. De Ó, tem a outra Fabi também estava perguntando aqui. Cadê? Fabi Silva pergunta, cadê, menina? Se na endoscopia consegue detectar um câncer de intestino. Não. A endoscopia, ela vê o trato gastrointestinal alto. Então, é o esôfago, é o estômago, né? E o inicinho do intestino fino. A colonoscopia, ela vê o intestino grosso. Então, entre no intestino fino até chegar ao intestino grosso, tem muito intestino ainda. Tem que ser a colonoscopia mesmo. Isso, a colonoscopia. Mas a colonoscopia vê o intestino grosso, né? Que é uma outra, digamos que é um outro tipo de estrutura do nosso trato gastrointestinal. Minha gente, né? Tudo a mesma coisa, não. Não. Faz os exames todos que pedirem, pelo amor de Deus. Sei que às vezes é difícil, mas enfim, vamos lutar aí que vai dar certo. Ó, tem muita pergunta aqui no YouTube, mas deixa eu voltar pro WhatsApp. 981042824, bota aqui na tela, Bia, pra gente falar com eles. Boa tarde, pergunta pra doutora, é a Marlúcia. Quero saber com a doutora se quem é portador de síndrome de intestino irritável está vulnerável ao câncer de intestino. Minha mãe tem também o intestino irritável. Já vou saber dessa resposta aí para a mãe também. Pri, lê minha pergunta, ok? E com 18 anos já pode fazer colonoscopia? Vamos primeiro ali a pergunta sobre a síndrome do intestino irritável, doutora. A síndrome do intestino irritável, ela não é um fator de risco para câncer coloretal. Mas aí tem que ver o que é sintoma de síndrome do intestino irritável, o que pode ser outros tipos de sintoma. Então, por isso tem que ser muito bem investigado. Se tem colonoscopia, como foi esse diagnóstico de síndrome do intestino irritável? Fez uma colono, se foi só a conversa clínica, o porquê desse diagnóstico. E aí, saber os sintomas da pessoa, se está perpetuando. E com relação à idade... Pode fazer com qualquer idade, doutora? Então,
geralmente, a partir dos 18 anos, a gente indica alguns casos específicos, né? Não é todo o caso. Existe uma síndrome familiar chamada polipose hidrodomatosa familiar, que é uma síndrome mais rara, e a gente começa realmente a investigar mais cedo esses pacientes, né? Mas não é com todo mundo, não é comum. Aí também tem, por exemplo, quando a gente quer investigar no paciente jovem com 18 anos, são as doenças inflamatórias intestinais, que também é um fator de risco, que engloba a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. Então, um paciente com 18 anos, a gente tem que saber o porquê ele vai precisar fazer a colonoscopia. Diante dos sintomas, não, ele realmente tem indicação para investigar o quê? Aí a gente pede. Não é assim, eu tenho 18 e eu quero fazer uma colono. Vou fazer aqui, não tá doido, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, tem muitas dúvidas, eu tô vendo aqui no YouTube, só que a gente não consegue, né, gente, tirar todas as dúvidas de vocês. Mas eu queria muito agradecer a doutora Mônica, que não é Molina, a doutora Mônica. O que mãe tá dizendo ali? Fale, mãe. Sim, eu ia falar agora. Azul, por isso que ela está de azul aqui, toda linda. Vamos juntos evitar o câncer de intestino. Isso. Parceria que salva, Março Azul, conscientização, né, doutora? Eu queria falar que nesse mês de azul está tendo um engajamento muito legal, né, das sociedades, principalmente na Sociedade Brasileira de Endoscopia do Rio Grande do Norte. A nossa presidente, doutora Cíntia, ela é muito engajada nisso, então está fazendo acontecer bem essa campanha. E uma coisa que conseguiu na campanha é algumas clínicas privadas, inclusive, fazer doações de colonoscopia. Ai, que legal. Assim, a gente está com a demanda muito grande, porque a gente tem pego pacientes, obviamente, em situação de, né, que não podem pagar, que não tem plano de saúde. Então, estamos fazendo uma triagem muito importante sobre isso, né, sobre esses pacientes que vão ser agraciados pela colonoscopia. Uma bênção. Né? E tem clínicas também que estão fazendo campanhas, fazendo valores mais baixos ainda do valor normal para conseguir uma pessoa que pode um pouquinho ali fazer um esforcinho, pagar uma colonoscopia. Então, esse mês de março a gente está dedicado a isso, né? Se quiserem procurar saber informações, posso deixar o Instagram da clínica. Por favor. É o @Clínica Santa Mônica. Clínica Santa Mônica, tudo juntinho. E o Mônica normal. C. Mônica com C, isso. E aí, qualquer coisa, pergunta lá no Instagram, a gente responde, orienta quem pode procurar. Mas está uma campanha linda, um engajamento incrível. E assim, vão ser muito mais de 50 exames que a gente vai conseguir fazer para poder doar para os pacientes. Muito lindo. Obrigada por isso. Em nome de todo mundo da nossa sociedade, da nossa cidade. Agradecer a turma da Unimed. Toda segunda-feira tem Unimed com você. E hoje a doutora Mônica aqui. Obrigada. Obrigada pela participação. Maravilhosa.